Federal, e ao longo do ano passado tive a oportunidade de, como a colega agora há pouco falou da questão do autismo, de participar desses movimentos aqui no Distrito Federal. Senador, a situação é absolutamente grave, chegando ao ponto de nós, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu sou um advogado atuante, e quando as possibilidades de se resolver a situação no gabinete, elas se esvaziam, nós adotamos um caso aqui muito forte, já agora no final do governo anterior que Distrito Fora, para pessoas que tivessem o problema, a doença, né, do autismo. Muito bem. Várias incursões foram feitas no governo do Distrito Federal e no final fomos procurados por essas famílias, pelos pais, professores, e nos colocamos totalmente à disposição para que, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, e a Ordem dos Advogados aqui do Distrito Federal tem um compromisso absolutamente importante com a sociedade do Distrito Federal. Então hoje essa é a nossa postura, realizar um trabalho de campo, um trabalho absolutamente firme. Tivemos a oportunidade de fazer um fórum, como dizem aqui os palestrantes anteriores, realmente há necessidade de se fazer uma união maior, porque muitas vezes não se sabe que estão acontecendo debates como esses que estão aqui hoje. Então essa capacidade, essa oportunidade de trazer a todos nós, digamos assim, estarmos juntos discutindo, é fundamental para o fortalecimento desse movimento. E eu digo a Vossa Excelência que a gente discute, reunimos todos os secretários de estados aqui que estão envolvidas nessa situação do deficiente. Eu senti que falta para essas pessoas, para os pais, para as entidades, microfone, oportunidade de levar os seus anseios e as suas vidas, as suas agruras ao poder público. Então, assim, foi um momento até muito bonito, estavam todos os secretários lá na frente e tiveram a oportunidade, inclusive representantes da secretaria, de saber onde é o ponto. Por exemplo, é na escola da 405, é na AMA, que estão querendo fechar lá no Núcleo Bandeirante aqui no Distrito Federal. Outro problema seríssimo que a gente está tendo aqui hoje, nesse exato momento, nós temos um Conselho de Deficientes do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal, atualmente, sob o comando do governador Aguinaldo Queiroz, tomou algumas medidas com relação ao corte de comissões urgentes, valorizando aí a questão do exercício de atividades no Poder do Distrito Federal. O que aconteceu? Com essa conduta, ficou parecendo que todo comissionado é do mau caminho, né? Tudo bem que pode até ser que exista isso, não vou dizer que não exista. A medida ela pode ser até elogiosa, mas quando se trata de pessoas com deficiência, temos que aplicar o direito, o princípio da isonomia, tratar os iguais de formas iguais, os desiguais de formas desiguais. E neste momento o princípio da isonomia não está sendo aplicado com relação ao CODED, que é o Conselho de Deficientes, que está inoperante. Nós temos só a nossa presidente lá, que é a doutora Márcia Muniz, e o Conselho está com as portas fechadas por falta de funcionários. Então, essa hoje é uma luta que está sendo encampada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente Francisco Caputo provavelmente está numa reunião despachando mais tarde com o governador Aguinaldo, para ver se num primeiro momento a gente de hoje para amanhã possibilita a abertura do Conselho de Deficientes do Distrito Federal, que é um órgão, dentre tantos outros que se tem, tão importante para levar aí a palavra, para levar o interesse das pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. E a luta é árdua, senhor senador, porque nós temos problemas de acessibilidade, desrespeito à legislação de ônibus aqui no Distrito Federal, seríssima, com ônibus que não são adaptados, embora pareça que são adaptados, não são adaptados, muitos não são adaptados, problemas de horário, essa questão de locomoção para deficientes, principalmente a questão dos cadeirantes aqui, é gravíssima aqui no Distrito Federal. Enfim, isso é apenas um ponto do que nós conseguimos trabalhar no ano passado, nessa gestão e nessa comissão da Ordem do Distrito Federal. Eu queria dizer a todos que aqui estão que a Ordem dos Advogados do Distrito Federal está à disposição de vocês. Nós realizamos nossas reuniões todas as quintas-feiras,
aqui na sede da OAB do Distrito Federal, na 516 Norte. Venham trazer a sua informação, venham trazer a sua dificuldade para a gente, porque nós não agimos somente institucionalmente, estamos agindo também individualmente. E a ordem, ela visa exatamente zelar, senhor senador, pela democracia. Eu acho que, zelando pela democracia, nós estamos zelando pela dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios constitucionais norteadores, lá do artigo 1º, inciso 3º, e que hoje é o nosso caminho. Nós somos 12 integrantes, e eu sempre falo para a turma lá, né, que nós somos existe aquele filme lá, Os 300 de Esparta, nós somos os 12 da OAB. Nós vamos enfrentar 1 milhão, se for possível, e vamos para cima mesmo. E eu sempre digo ao senhor que quem entra nesse movimento não sai mais. Muito obrigado. Nádia Dutra. Confia com Nádia. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os segmentos que tem dentro do movimento da deficiência, da engenharia, arquitetura e agronomia, e queria colocar, né, à disposição dessa casa, né, do CONAD também, né, a gente tem legislação diversa, né, e a conta da legislação não se para no município, né, que o município é obrigado, o decreto do 96, que é de 2004, né, ele já diz que quando você for dar a de construção, o ABIS e tudo mais, tudo tem que estar de acordo. Falta pessoa capacitada nas prefeituras, né? A gente tinha que ter alguma forma de amarrar, né, até mesmo os códigos de obras e costumes desses municípios, né, para que eles se obrigassem a cuidar dos espaços públicos com mais cuidado. Né? A calçada hoje fica por conta do dono, pode ser, né? A gente vê aqui as vias onde passam os veículos, de quem é o dono do lote. Então, no sentido de ter uma legislação mais específica para isso também. Eu sei que é só um dos problemas que esse fórum vai discutir, mas é um problema importante porque vai auxiliar todos que pretendem se movimentar na cidade, né? Inclusive a nossa população que está envelhecendo. Então, era isso. Obrigada. Desse grupo, desta subcomissão, não é? Do seu mandato e dessa casa. Somos parceiros porque queremos a construção de uma sociedade que seja de todas as pessoas. E é por isso que o Brasil tem realizado inúmeras conferências nacionais. Nós já fizemos 2 na área do direito das pessoas com deficiência, Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional de Educação Básica, de Saúde, de Assistência Social, da Juventude, das diferentes áreas de políticas setoriais e dos direitos humanos, a vida dos cidadãos e das cidadãs. Então, por isso é que cada um de nós, no seu locus de trabalho, de atuação, nós precisamos ter a capacidade de nos mobilizarmos para que, de fato, a política pública formulada, implementada, ela faça, de fato, diferença na vida de cada um e de cada uma. Então, conte conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Martinho. Rio de Janeiro, a Niterói. Eu sei que você fala muito, Márcio. Pode ter. Opa, agora foi. Obrigado. Controla meu tempo, senador. Boa tarde a todos. Prazer nesse momento, desse parlamentar, que é um parlamentar que a gente já conhece, né? Recém-eleito, mas já conhece a sua força de atuação, da forma que atua lá no Rio de Janeiro, como prefeito, em todos os espaços que esteve, sempre foi uma pessoa bastante atuante, super acelerada, né? Falou da reunião semana passada, já estamos todo mundo aqui reunido, discutindo, enfim, esse é o Lindbergh Farias, né? E dizer assim, saudar aos demais companheiros de mesa, companheiros de luta, pessoas que estamos aí o tempo todo, né, nos diversos espaços discutindo sobre políticas públicas. Fala daqui também do compromisso aqui demonstrado com a presença do superintendente de política do Estado. Nesse aprimoramento da política pública, demonstra essa vontade de poder colaborar, né? Vontade de poder contribuir com esse processo aqui.
Eu queria dizer algumas coisas. Na verdade, a gente, quando vê um processo desse, né, se iniciando, a gente lembra daquele processo da convenção. A gente sabe que o nosso segmento tem muita discussão, muitos temas polêmicos, muitas questões que a gente ainda precisa avançar, mas o processo da convenção, onde o movimento e construiu junto aquele momento, não é fácil o que a gente conseguiu fazer de cada. Nós conseguimos isso, convergimos e atuamos aqui de forma uníssona em favor da convenção, né? Hoje a gente está aqui no momento para construir, aperfeiçoar, pensando numa verdade. Hoje, quando legislações, quando a gente começa a querer, a gente precisa ter claro que a gente não pode admitir nenhum tipo de retrocesso, nenhum tipo de direito já conquistado. A gente pode abrir mão dele, porque a gente quer avançar. A convenção, ela traz o avanço, ela traz a quebra de paradigmas, e é nesse intuito que a gente tem que trabalhar. E trabalhar unido, da forma que a gente trabalhou, né? Bem disse o senador, a gente avançar nas discussões, deixar algumas polêmicas mais acaloradas para outro momento, enfim, e conseguir galgar mais um degrau. A gente precisa ganhar a sociedade brasileira para fora do nosso segmento. A gente costuma muito aqui, todo mundo que está aqui nessa sala, tenho certeza, conhece a convenção, sabe os princípios da convenção, sabe o que quer. Mas a sociedade precisa estar compromissada, a sociedade precisa estar junto, entender que a nossa demanda não é a demanda piegas que a mídia insiste em fazer. A gente precisa avançar em direitos, a gente precisa falar mais com a sociedade. Outro dia, no encontro lá promovido pela comissão da OAB do Rio de Janeiro, o ilustre doutor Daniel Sarmento, autor de vários livros jurídicos, ele trouxe uma observação e uma preocupação de que as novas editoras, elas estão editando constituições federais, né, sem a convenção, sem nenhuma alusão à convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então isso é uma preocupação, isso significa que a gente está falando muito entre a gente não está dialogando com os demais atores da sociedade, e se a gente hoje perde, se a gente hoje não consegue avançar, é porque a gente não traz as pessoas para dialogar, as pessoas fora do segmento. A gente não fala, não tem uma interlocução muito eficiente com os gestores, até mesmo com os parlamentares.